Efésios 6,10, que diz assim: finalmente fortalecei-se no Senhor e a fonte de poder. Vista toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Aí, Emerson, contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vista toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabalável. Permanecer inabalável. Depois de ter feito tudo, assim mantenha-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés o calçado com prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual vocês poderão pagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ore no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, súplica, tendo isso em mente. Esteja atento e persevere na oração por todos os santos. Amém. Podem sentar. Eu quero falar sobre de um tema: resistindo os principados e vencendo em nome de Jesus. Amém? Resistindo os principados e vencendo em nome do Senhor Jesus. Eu estava hoje meditando nessa palavra aqui. Paulo aqui, quando Paulo escreveu essa carta aqui, Luiz Falcão da Silva, Paulo estava preso. Paulo estava preso em Roma. Foi quando Paulo escreveu essa carta aqui, para a igreja de Éfeso. E muitos irmãos ficou triste, indagando a Deus, por quê? Paulo estava preso. Porque tinha tanta coisa ainda para Paulo fazer e Paulo estava preso. Foi quando Paulo instruiu a igreja que era um tempo oportuno, né? E era uma oportunidade também para Deus também, através da prisão de Pedro, de Paulo, trazer um avivamento naquele momento. Porque muitos não entendiam, né? Porque um homem, pregando a palavra, estava preso. Mas Deus permitiu. Tem situação que Deus permite na nossa vida hoje que nós não entendemos, né? Mas só que Paulo estava preso devido à palavra. Porque assim, pessoal, Deus já venceu o diabo na cruz do Calvário. Quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, foi uma promessa de Deus que ele viria, ele pisou na cabeça de Satanás, esmagou. Você percebe quando você, que já teve a oportunidade de matar cobra aqui, eu já matei cobra já, e quando você esmaga a cabeça dela, o corpo dela ainda se mexe, sim ou não? Se mexe ainda. Jesus, ele esmagou a cabeça de Satanás, mas Satanás ainda age. Como que ele age? Setas, falatórios. O diabo usa pessoas com palavras, atitudes, para tirar você do foco. A intenção do diabo é arrancar você do relacionamento que você tem com Deus. Porque ele arrancando você de perto de Deus, ele vai te manipular. Hoje, o mundo é manipulado pelo diabo. Por isso que Tiago falou em Tiago 4,7, ele foi claro,
Telma, ele falou assim, olha, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Mas Tiago falou assim, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, ou seja, tenha um relacionamento com Deus, e o diabo vai fugir de vós. Amém, Edivaldo? Por isso que nós temos que ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus é onde Deus vai abrir os nossos olhos, para que nós possamos enxergar. Você nunca vai enxergar o que está acontecendo à tua volta se você não estiver com Deus. O diabo quer te cegar. Ele quer que você fale igual ao mundo, que você aceite igual ao mundo. Paulo falou em 2 Coríntios 4:4. Sabe o que ele declarou? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória de Deus. Entendeu, Alex Pereira? Ele quer nos cegar. Porque uma pessoa que está cega, está longe de Deus, ele só vê problema. Não vê solução. Só vê problema. Ele só vê briga. Ele passa a semana inteira murmurando. Ele passa a semana inteira reclamando, porque ele não consegue enxergar uma solução. E a solução está debaixo do nariz dele. A solução está ali. Porque nós queremos tudo rápido, e não é rápido. Primeiro nós temos que se achegar a Deus. É uma coisa... Sabe o que está acontecendo conosco? Eu estava falando para a pastora hoje à tarde. Nós estamos longe dele. E toda vez que eu tento me aproximar de Deus, é atrás de alguma coisa. Não é assim? Sempre que eu me aproximo de Deus, eu estou querendo alguma coisa dele. Sempre. Por isso que nós temos que se aproximar dele, para que a glória dele nos alcance. A glória dele se manifestando, a gente vai entender. Nós vamos compreender. É tão tremendo, amados, que quando você vai ler os evangelhos, os discípulos estavam com ele, andavam com ele, os discípulos viam o cego ver, surdo ouvir, coxo andar, parando andar, viu os milagres, tudo, mas no confronto, que quando teve o confronto, todo se espalhou. E quando mataram Jesus, olha só, quando mataram Jesus, Bruno, eles voltaram para a sua vida corriqueira. Um dia estava todo mundo alegre, conversando, porque eles criaram um vínculo, óbvio. Mas o que aconteceu? Foram pescar. Eles foram pescar. Esqueceram de 3 anos e meio de ensinamento. Esqueceram que Jesus falou assim, Jesus, ou Emerson, advertiu ele, falou assim, olha, eu vou morrer, mas no 3º dia, eu vou ressuscitar. O primeiro lugar que eu vou aparecer vai ser na Galileia. Então, ele instruiu, ele falou. Só que ele estava tão cego, estava tão, impactado pela morte de Jesus, que quando você lê e você esmiuça, eles aceitaram ali, a princípio, a morte de Jesus e acabou. Mas, no 3º dia, no domingo, quando Maria foi lá, as Marias foram lá no sepulcro, está lá em Marcos 16, era o costume dos judeus levar perfume para passar no defunto. E elas foram, quando chegaram lá, por isso que eu falo, mulher quando ela está na brecha, a casa dela é uma maravilha. Porque a mulher, ela tem um dom, Deus deu o dom para a mulher, não é não? Por isso que Jesus, você vê, no ministério de Jesus, tinha mais mulher do que homem. Quando você vai ver, quando elas chegaram lá, viram um homem de branco e o sepulcro aberto.
Logo cedinho. Aí, o anjo, aquele anjo falou assim, olha, aquele que você busca entre os mortos está vivo. Vai e fala para os discípulos, está vivo. E ela sai correndo, mas Maria Madalena, né? Aquela que Jesus expulsou os 7 demônios, ela teve o privilégio, a primeira pessoa que viu Jesus foi essa mulher. Se aproximou dele e disse, você sabe onde puseram? Quem? O meu mestre. E ela estava conhecendo. Depois Jesus se revela a ela. Quando Jesus se revela a ela, que ela vai tentar abraçar Jesus, Jesus, não me toque porque eu não fui ainda para o Pai. Mas vai lá e para os meus discípulos que eu estou vivo. Mesmo assim, elas foram lá, João, Pedro, saíram todo mundo correndo de lá, foi ver o sepulcro, não tinha mais ninguém. E ainda ficaram com dúvida ainda. Aí um dia, estava todo mundo reunido, tomando tudo o cafezinho da manhã, estava tudo assim, como nós estamos aqui, Jesus, do nada Jesus aparece. Pum. Pai seja convosco. E a Bíblia diz que ele comeu. Fica todo mundo assim, ó, é um fantasma. Aí Jesus foi embora. Quando Tomé chegou, Tomé está vivo, quem? Jesus está vivo, está vivo. Ó, eu só acredito se eu colocar a mão do lado. João 20, versículo 27. A Bíblia diz que Jesus apareceu para Tomé a segunda vez. Na hora que Tomé viu Jesus e viu que ele mostrou, Tomé, que nos pés de Jesus. Porque você viu, tu crê, Tomé? Bem-aventurado também, que não viram, mas crerão. Então, ele estava tudo cego. A terceira vez, o Luiz Falcão foram tudo pescar. Pessoal, foi preciso Jesus aparecer 40 vezes. 40 vezes Jesus teve que aparecer para eles. 40. Porque a cegueira, o diabo queria cegar eles, com medo. Porque o diabo usa o medo cega. O medo aprisiona. E quando você dá espaço para o medo, amado, casa cai. Entendeu? Por isso que nós temos que estar firme, forte no Senhor. E que nos leva a vencer os principados e as potestades, está em Jesus. Eu estava vendo aqui o verbo combate, ao significado assim, olha, implica em um esforço prolongado, persistente de vencer. A resistência, ou seja, em outras palavras, Paulo estava dizendo, para que eu possa sobreviver ao campo de batalha espiritual, é preciso que vocês combatam, persistam, ajudem-me a vencer, a resistir ao inimigo. Ou seja, nunca desfalecer, nunca retroceder, por mais que o gigante seja enorme, por mais que você esteja enfrentando exército, barreiras, ele fala assim, para você persistir, ficar firme, porque o diabo vai fazer de tudo para você desistir, para você retroceder, para você não acreditar. Se esforçar. Estava falando com uma pessoa essa semana, devido a tanta coisa que nós passamos aqui. Eu falei, eu creio. Você crê? Eu creio. Eu creio que nós vamos viver
uma vida nova espiritual e nós vamos ganhar muita alma. Mas por tudo que já passou, creio. Por que eu creio? Porque nós estamos começando da forma certa. Nós estamos começando do alicerce, fazendo o que é certo. Eu passei 13 anos fazendo a casa na areia. A maioria de vocês tem se esforçado e fazendo casa na areia. É por isso que nós sofremos. Quando vem o embate, quando vem a guerra, pessoas retrocedem, fogem. Por quê? Porque a casa não está na rocha. A casa não está na rocha. Na dificuldade, buscam a saída fácil. Hoje apareceu 2 aqui, hoje de manhã nós estamos lavando a igreja. O prefeito mandou vir aqui. Seu pastor sou. Quem vai fazer um café, reunir todos os pastores? Eu falei, tá bom. Fala para ele me esperar que eu estou indo lá, tá? Vou sentar lá com ele, tomar um cafezão preto com ele. Tchau, aqui, ó, para ele. O diabo quer usar as pessoas. Faz as pessoas de boneco. E manipula. Sabe o que ele faz? Deixa a pessoa com raiva. Deixa a pessoa irada. Deixa a pessoa desesperada. Vai tomar cachaça, ele vai tomar cachaça. Vai usar droga, vai usar droga. Vai se prostituir, vai se prostituir. Ele manipula as pessoas. Por isso que Davi falou lá no primeiro salmo. Medita nessa lei medita dia e noite. Medite dia e noite, assim será como uma árvore plantada perto de ribeiro de água, gente. Que no tempo oportuno prosperará. Por isso que ele manda você meditar na palavra, você se esforçar na palavra e viver a palavra. As pessoas vivem uma vida miserável porque as pessoas, elas não querem se sujeitar a Deus. Ah não, mas Deus é muito monótono. Igreja é só Bíblia, tem que ter uma festinha. Vocês sabem o que estão fazendo? Fazendo discoteca dentro da igreja. Trazendo pornografia para dentro da igreja. Atraindo essas porcarias para dentro da igreja. Achando que achando que vai resolver, sabe? A visão dos jovens. Vai nada, vai trazer a prostituição para dentro da igreja. Né? Fazendo festa country dentro da igreja, as meninas tudo arrochadinhas, e os meninos tudo de olho, dali vai para motel e etc, e etc. Porque não resolve. Aprenda de uma vez, sempre. Você vai vencer orando. Nós vamos vencer orando. Você quer seu marido crente? Então venha para a guerra. Ore por ele. Jejue por ele. Leia a palavra. Se esforce na palavra. E Deus vai dar sabedoria. E Deus vai te guiar. E Deus vai te ensinar, amados. Por isso que Paulo, ele falou, combati um bom combate. Guardei. Sabe? Ele combateu o bom combate, guardou a fé dele, e não se desviou, não foi nem para a esquerda nem para a direita, ficou em Deus. Ele permaneceu em Deus. Por isso que nós temos que se esforçar nele. Quando você lê o livro de Mateus capítulo 4, quando Jesus sai do deserto, que Jesus, ele vai, sabe, ele vai ser atentado pelo diabo. Você viu o que o diabo ofereceu para Jesus? Mas Jesus se preparou. Ele jejuou e orou 40 dias. E o diabo veio a ele e ofereceu o mundo. Ofereceu os reinos. Confrontou Jesus, falou assim, olha, se você é filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele ofereceu os reinos. Se você se prostrar diante de mim, eu te darei os reinos. Olha, tudo foi me dado. Te darei os reinos, te darei ouro, te darei prata, te darei tudo. É isso que o mundo dá. O mundo dá dólar, o mundo dá libra, o mundo dá real. Apesar que o real está fraco, né? O mundo dá real, o mundo dá tudo.
Sabe, e as pessoas buscam por isso. A loucura do mundo é o bem-estar carnal. É estar com a casa forçante. É para estar com o carro forçante. Não importa como o dinheiro vem. Eu conheci uma mulher que ela falava que o carro era caráter. E dinheiro era caráter. A filha dela casou com um traficante. Que o cara tinha dinheiro e tinha carrão. O cara já foi embora porque levaram ele. Eu peguei esse menino e levei ele para a igreja. Fui num congresso lá no Marcel, falei assim, olha, Deus está falando para mim. Se você não aceitar Jesus, vão te matar. E tem mais, Deus está falando para mim que vão te dar um tiro de 12. Ele arregalou o olho e falou assim, Eu falei, Eu falei, Sandro, não estou pronto. Eu falei, vem que Jesus vai te ajudar. E ele não creu. Ele virou pistoleiro de aluguel. Certo dia ele foi jogar bola com os meninos na quadra, cataram ele, deram um tiro de 12 nele. Do jeito que Deus falou que ele ia morrer. Então as pessoas, ela não mede. As pessoas, elas vivem hoje. Só que Deus pode vir hoje. E de que forma Deus vai nos encontrar? De que forma nós vamos receber? Porque todos os dias, o mundo nos oferece alguma coisa. Nos dá alguma coisa. Por isso nós temos que resistir. E como posso resistir? Tendo um relacionamento com Ele. Meditando na palavra. Falando com Deus as minhas fraquezas. Deus, as minhas fraquezas são essas. Essas são as minhas limitações. Senhor, a minha casa está assim. Como que eu posso lidar com a minha casa? Como que eu posso lidar com meus filhos? Senhor, a minha situação é essa. Porque a luta do diabo é colocar fraqueza no seu coração. Aqui. A luta é aqui. Porque ele já foi vencido por Jesus. Então, ele fica lançando as setas. O propósito dele, ouça, o propósito dele é arrancar você da presença de Deus. O propósito do diabo é você viver uma mentira. Tem pessoas que vivem uma mentira. A Bíblia diz em João 8,44, ele é mentiroso. Jesus falou que ele é um mentiroso e nele não há verdade. As pessoas vivem aflitas dentro de casa. Conflito no casamento. Se um dos dois não ceder e não for orar, o diabo vence. E o diabo tem vencido dentro de casa. O diabo tem destruído o casamento porque tem vencido o casal. Por que tem vencido o casal? Porque os dois são orgulhosos. Lá em casa está uma maravilha. Por quê? Alguém tem que ceder, sim ou não? Eu não cedia nem coração. Mas no dia que eu aprendi a ceder e fui orar e ver, está uma maravilha. Está uma benção. Porque quando você está em conflito, ele fica jogando seta. Fala que ela não é nada. Aí você fala assim, você não é nada. Aí ele joga uma seta na mulher. Fala para ele que ele não está com nada. Não sou nada e você não está com nada. Quando você não se policia, ele fica colocando um contra o outro. Aí fica o jogo, a disputa das palavras mais lindas, né? Aí vai aumentando o tom, né? Na casa do meu pai eu comia bife. Nem bife nessa casa tem. Aí começa, porque eles começam, o diabo começa a jogar seta, começa a baixar, né? Menino, quando a mulher abre a boca, corre. Porque a mulher fala, sabe falar, né? Põe o homem lá embaixo, ela fala com a classe. Fala.
Mulher, quando ela fala, e o homem não tem palavra, o homem. E elas ganham. Você sabe quando você vai vencer isso? Você que Deus abriu os seus olhos, ou você, ou mulher, ore. Porque o diabo já tomou conta do coração. E quando o diabo toma conta do coração, só Deus vai entrar naquele campo de batalha. Como que vai entrar você orando? Ele vai fazer de tudo para te maltratar, e você vai tratar com bem. Amém? Eu lembro quando minha mãe começou a ir para a igreja, meu pai falou assim, eu vou para o forró, eu vou pegar as neguinhas. Ela falou assim, pode pegar as neguinhas, eu não vou pegar Jesus. Ele se mandava, ele ia para a rua, estava meia hora e voltava. Meu pai bebia demais, gente. Aí bebia com força. Ele chegava bebo. Minha mãe colocava comida num prato desse, o que ele fazia? Ele pegava o prato e jogava no chão. Ela colocava de novo ele. Bebo. Nós tudo pequeno. Isso foi anos e anos. Eu lembro ele plantava feijão. Sabe o que ele falava? Eu tô com ouro. Ele pegava o feijão, ele jogava baralho, sabe, cachaçada. Era um inferno na minha casa. E nós fomos crescendo. Aí eu cresci, peguei um corpinho, na hora que ele bebia, já dava um grudo nele aqui, ó. Grau, pegava ele desse tamanhozinho aqui, ó. Grudava aqui e fazia assim, vai dormir. Vai dormir. Quantas vezes confusão, lutas, guerra, sofrimento, era um xingueiro, os caras iam lá matar, e a polícia, era um inferno. O diabo reinava naquela casa. O diabo mandava na minha casa. Todo mundo desviado, minha mãe desviada, eu não conhecia Deus. E aquele inferno, era todo final de semana aquele inferno. Cachaça, 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 bebida, eu tô rico, eu que mando e tomo cachaça. Aí quando eu conheci Jesus, fui para a guerra, joelho. Falava, Deus, eu prego a tua palavra e minha família inteira está indo para o inferno, Deus. E orava. Porque foi muitos anos orando pela minha mãe. Pelo meu pai. Acabou. Cachaça foi embora. Porque quando alguém que está na brecha orando, buscando, intercedendo, apresentando, Deus está te ouvindo. Deus manda você buscar Ele. Isaías capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor, enquanto Ele está perto, invocai o nome dEle. Então não entre em desespero não, que você não está sozinha não. Você não está só, Deus está com você. Então lute com as armas de Deus, amém? Não lute com arma carnal. Você sabe que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 10, 4? Paulo falou porque levantaram uma calúnia contra Paulo na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja prostituta, era uma igreja rica, era uma igreja que não aceitava a doutrina, não aceitava a palavra. E quando Paulo começou a doutrinar, começou a falar, levantaram lá contra Paulo. Falaram assim, Paulo, você fala tanto e você não é dos 12. Você não é dos 12. Para, rapaz. Você não é isso que você fala, não. Você sabe o que Paulo falou? As minhas armas em Deus são poderosas para a destruição das fortalezas. Você sabe o que Paulo falou? A minha luta não é contra vocês, não. Eu sei quem está por trás de você. Quem está por trás de você é o diabo. Mas só que eu vou vencer esse diabo no meu joelho. Eu vou vencer o diabo na palavra. Então nós vamos vencer no joelho e na palavra. O diabo não resiste à palavra. Jesus venceu o diabo na palavra. Quando ele ofereceu os reinos, quando ele ofereceu para Jesus tudo, ele disse, rapaz, só a Deus temerás, e só a Deus adorarás. Oh glória!
Ainda não tem papo. Então, se você quer uma vida de glória com o Senhor, vem para a guerra. Vem conhecê-lo. Esse Deus que você declara acreditar. Nós declaramos todos os dias que nós acreditamos nele. Viu, Alex? Nós declaramos que Deus existe, mas as minhas ações falam que eu não acredito. As minhas atitudes falam que eu não creio. Então, as minhas ações, as minhas atitudes, vai falar se eu creio nele ou eu não creio. Quem Deus, Rogério, te deu aquela padaria. Foi Deus que te deu. Ele te deu. Eu lembro quando você chegou aqui, você, a Sueli, você chegou aqui endividado. Você lembra? Você falou para mim? Seu pai estava vivo, seu pai foi lá, limpou o teu nome. Limpou o teu nome. Tá? Vocês compraram naquela padaria, não tem nem farinha para fazer pão. Depois de um tempo, você foi trabalhando, você foi trabalhando, aí Deus te deu aquele apartamento lá, foi trabalhando, Deus te deu outro apartamento aqui, e foi trabalhando, Deus te deu o carro, e assim foi. E o diabo fica falando, o diabo tenta nos convencer que não vai, ele é um mentiroso. Deus te deu. É pequeno, mas cuide daquilo que Deus te deu. Cuide, zele, esforça-te. Tem bom ânimo. Não se iluda com essas coisas não, amada. Hoje é pequeno. Mas se você valorizar esse grão de mostarda que Deus te deu, essa semente que Deus te deu. Você viu? A semente. Se você está pegando, orar, está com Deus, se esforçando nele, você vai comer o melhor. Amado, olha, eu gosto daquele texto de Atos 10. Está um homem, lá em Cesareia. Um homem que se propôs a orar. Ele acordava de manhã, na hora 9 horas da manhã, esse homem na sala dele dobrava o joelho. E esse homem orava a Deus. Todos os dias. Ouça só, igreja. Júnior, todos os dias esse homem orava a Deus. Todos os dias. Está ali, ó. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família era piedoso, temente a Deus, e dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente a Deus. E todos os dias ele estava falando com Deus, todos os dias. Ele não orava hoje e amanhã não, todos os dias. Só que a palavra estava com os judeus, que eram os apóstolos. Só que os apóstolos não queriam pregar para gentil. Que na visão dele, Augusto, na concepção dele, a palavra era só para judeu. Por insistência desse homem, você fala para você, esse homem insistiu, e ele cumpria a palavra, ajudava os pobres, dava esmola, se esforçava em Deus. Deus não aguentou Mateus. Sabe o que Deus fez? Deus enviou um anjo, Thelma. Deus mandou um anjo. Estava aí orando. Na guerra diária, Deus mandou um anjo. E ele fixou os olhos e o anjo falou com ele. Cornélio, Deus, olha isso. Oh, glória, Edivaldo. Ei, Emerson. Deus, todos os dias ouve as suas orações. Deus tem observado as suas esmolas. Deus tem visto o teu esforço. Deus não aguentou. Vai até a Jope, tem um homem chamado Simão, por sobrenome Pedro. Esse homem vai instruir o que você deve fazer. Ele pegou 2 dos seus servos e mandou buscar Pedro. Isso que eu falo, amados. Nós temos Deus.
Pastora Tânia, o véu já se rasgou. Eu e você tem acesso a Ele. Aqui para mim. Porque tu está sofrendo. Se você tem acesso a Deus. Não tem ninguém que possa te pedir, só você mesmo. Você tem acesso a Ele. Você tem liberdade de falar com Deus. Deus dá essa liberdade de você sentar qualquer hora. E não é só aqui na Efraim. Se você estiver no teu trabalho, você tem acesso a Deus. Se você estiver no seu carro, você tem acesso a Deus. Se você estiver em cima da sua bicicleta, você tem acesso a Deus. Se você estiver, onde você estiver, você tem acesso a Ele. É só você clamar por Ele que Ele vem. É só você pedir que Ele te ouve. É só você bater na porta, a porta vai abrir. Porque você tem acesso a Ele. Aí você está aqui com dúvida, ponto de interrogação, não sabe se vai, se fica. Essa angústia, essa incerteza de tantas coisas. E Deus está aqui. Você está com Deus. Sabe quem é Deus? Que criou o céu e a terra. Que a Bíblia diz que Ele está sentado sobre o globo terra. Está em Isaías 40, eu acho, 40, versículo 22. Ou Isaías 42, 22. Diz assim, ó. Que Ele está sentado aos seus pés. Esse cabelo da terra. Aí você fica aí, sabe? Não sei o que eu vou fazer, não sei o quê. Sabe, vive essa angústia, dessa incerteza. Fica chorando pelos canos. Não, meu filho. Vai, faz pintinha no joelho. Fala com Deus, se esforça em Deus. O que você quer? Entendeu? Deus, Ele é poderoso, infinitamente mais que você possa entender. Para você compreender. Ele não tem nem noção, nem compreensão de Deus. Esse homem estava lá. Ô Bruno, estava lá insistindo. Deus, ajuda, Deus, me faz entender, Deus. Nem Deus mandou um anjo. E quando Pedro chegou na casa dele, Pedro chegou ainda ressabiado, Pedro muito santo, né? Muito santo, mas não estava acreditando ainda. Deus ainda foi lá, antes dos homens chegarem, Deus deu uma visão para Pedro. Pedro, mata e come. Vamos, Senhor. Comeu que é imundo? Não, como imundo? Já purifiquei. Chegam os homens, leva Pedro, quando Pedro chega lá, Pedro, que Pedro ainda estava resistindo. Aí Cornélio, não, vem cá. Eu estava orando. Era 9 horas da manhã. Deus mandou o anjo, mandou chamar você. Na hora que Pedro entende que Pedro ora, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre a família inteira, sobre os servos, a mulher, os filhos de Cornélio, todos foi batizado com o Espírito Santo. Todos foi cheio. Aí Pedro, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa. Então, você quer, você sonha, vá a Deus, para de viver arrumando desculpa, para de ficar limitando a tua carne, vá em frente, persista, a nossa luta é diária, e a nossa luta é contra Satanás, e ele vai ficar colocando incerteza, medo do quê? Deus já venceu essa guerra por nós. O que Deus quer de você é que você se posicione. Tá? Se posicione no nome do Senhor Jesus. Ore para os seus filhos. Sabe, lá em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo fala assim, fazeis intercessões para todos os homens. Deus está falando para você buscar. Para você falar. E Deus vai ser com você como tem sido com você. Até isso o diabo, ele tenta colocar no seu coração que Deus não é com você. Sabe as suas coisas que você está aí? O diabo fala que não vai dar certo. Não vai não, nem adianta. É mentira dele. Deus deu para você. Deus deu esse casamento. Não adianta você fugir do casamento. Você tem que botar o corpo para correr de lá. O seu neguinho tem que ficar lá. Dá uns abraços nele, chama neguinho nele. Coisa boa. Você tem que botar o corpo para correr.
Na hora que ele estiver lá, babando de bêbado, você vai lá, pega um óleo ungido, mete na cabeça, Satanás, você vai sair desse corpo, você vai sair dessa vida. Isso aqui foi Deus que me deu. Está perdidinho, tá? Mas foi Deus que me deu. Você vai sair da vida dele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que esse espírito, porque bebida é um espírito de Satanás. Satanás. E você só vai vencer orando. Orando, ter paciência. Orando, tendo paciência. Hã? Vai chegar, vai te afrontar. Vai chegar, vai dar um de boêmio. Eu sei, já passei por tudo isso aí, viu? Chega. Né? Tem bebo que fica rico. Sabia? Eu era um bebo rico, eu pagava para todo mundo. Pago, pode beber, eu pago. Vira boêmio. Ó, faceiro. Vira valente. Vira cangaceiro. Né? Tu que vira valente, lampião. Vixe. Sabe como sabe ser? Orando. Você sabe quando Cornélio venceu, rompeu, orando. E ele não conhecia Deus. Ele orava com um Deus que não conhecia. Amém? Ele orava para um Deus que ele não conhecia. Mas ele insistiu. Ele persistiu. E Deus foi lá. Deus foi na casa de Cornélio, enviou um anjo na casa de Cornélio. Então, amado, tenha certeza que Deus, ele vai aonde você estiver. Deus conhece a rua onde você mora, o bairro, o teu endereço. Deus conhece a tua necessidade. Então fala para Deus. Em vez de você reclamar, fala a tua necessidade. Em vez de você questionar, Deus, a minha situação é essa, eu não sei o que fazer. Quantas vezes eu falei para Deus, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei que decisão tomar, Deus. Ajuda-me. Me orienta. O que eu faço? Que decisão Deus eu tenho que tomar? Eu tenho orado assim, pessoal. Eu tenho pedido direção a Deus. O que eu vou fazer, Deus? E Deus tem nos orientado. Quando Deus fala na palavra, fala em sonho, Deus vai falando, sabe? Deus vai nos orientando. Você entendeu? Porque nós estamos em uma batalha muito grande. E a luta de Satanás, vou repetir, é tirar você da presença dele. Arrancar você do relacionamento com Deus. Quanto mais você insistir com Deus e perguntar para Deus, Deus vai te responder. Deus não vai deixar você com dúvida. Deus não vai. Não vai. Tem um texto no livro de Daniel. Daniel 10, 12. Isso aqui é tremendo. Daniel já passava um período de oração e Deus aí não tinha respondido a Deus. Mas Daniel não parou de buscar. Aqui é o segredo. Daniel capítulo 10, 12. Márcio, ele não parou de buscar. Augusto, ele não parou, ele ficou. Ficou orando, falando com Deus. E quando Deus não respondeu, ele ficou. Está lá. E ele prosseguiu e não tinha medo. Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar o entendimento e humilhou-se diante do Senhor teu Deus, e as suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Amém? Jesus veio em resposta a ela. Então, quando você está orando lá, não é em vão. O diabo fala assim para você, para que orar tanto? Vai virar pombo, né? Aí, a resposta. Quando estava na oração, Emerson, ele não obteve a resposta no princípio. Ele já estava 20 dias, né? Aqui é a campanha dos 21 dias. Ei, Jesus. Estava orando, buscando.
e não teve resposta. Mas ele permaneceu buscando. Amém? Fala para o teu irmão assim, ele não parou de orar. Ele persistiu. Ele persistiu. Ele não parou, ele persistiu. Você entendeu? Ele persistiu, Anderson. Ele permaneceu. Buscando. Buscando. O que o diabo quer que você pare. Pare de insistir. Ah, já orei demais. Ah, eu já falei demais. Nunca é demais. Fala para o teu irmão assim, nunca é demais. A gente para muito cedo, né? Nós paramos muito cedo. Quando você lê o texto com contexto, você vai ver a guerra que se instalou ali em redor de Daniel. E quando você lê em Daniel 13, você sabe o que Deus falou? Daniel, o príncipe da Pérsia se posicionou. Amado, um principado. Um principado. Não foi demoninho. Não foi os demoninhos da esquina, foi o principado do país. Olha que coisa séria. Foi o principado do país. Estava impedido o anjo, porque vem cá, tem mensageiro, tem anjo da batalha, etc. Quando Daniel bate o joelho e fala com Deus, Deus lhe envia um anjo. Só que quando o anjo estava se aproximando perto de Daniel, esse principado entrou em batalha. E não permitiu que ele viesse dar resposta para Daniel. Então é muito sério. O que nós enfrentamos todos os dias é isso que você tem que colocar no teu coração. Na hora que você pensar em desistir, é a seta do Zé do Garfo. Na hora que vier o medo, é a seta do tioso. Olha esse negócio, vai orar não, é Satanás. Quando assim, para quem orar tanto, é Satanás, é gabiroto. Quando ele fala assim, ai, não vai para frente não, é o diabo. Que é o diabo que quer que você não vá para frente. Que você vença, é ele. E tem pessoas que abraçam, não vai não, isso aqui é um torno, isso aqui não presta. E você fica amaldiçoando aquilo que é benção. Aquilo que Deus te deu, você pediu, Ele te deu. Por que agora não é benção? Você queria tanto, Deus te deu. Deus te respondeu e agora não é benção? Aqui, ó, o verbo combate implica em um esforço prolongado e persistência. Tem que persistir. Ficar em cima. É igual a Sofia fica perto da mãe lá em casa. Menina gosta de um batom. Se ela vê uma mulher com batom, ela já encosta. Sofia. A mãe está lá, ela até treme. A mãe botar batom, um negócio. É menininha mesmo. Glória a Deus que é mulher. Oh, Jesus. A mãe põe a pulseira, que é uma pulseirinha, ela quer tudo da mãe. Perturba, viu? E chora, e bate a pezinha, ela quer. Ela persiste. Ela vence na canseira. É isso que eu e você tem que fazer com Deus. Tem que estar em cima, falando com Ele. Deus, a minha situação é essa. Eu sou falho, eu sou pecador. Eu tomei decisão precipitada, por isso que eu estou nessa situação. Ajuda-me, Deus. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu não possa errar mais, para que eu possa fazer o que é justo, o que é claro. Aleluia! É nisso. E não se sujeitar à carne. Vem para a guerra, amado. Vem para a luta. Sabe que o problema é quando o negócio acalma? Pior coisa. Irmão, tem bênção que vira maldição. Quando as coisas se acalmam, o pessoal se acalma. Sabe? Aí deixa. Aí o diabão, eu vou dar umas férias para ele aí. Deixa se acostumar. Aí se acostuma, aí não ora mais, não lê mais nada. Aí fica só... Quero trabalhar para Jesus. Ele larga tudo que é espiritual.
Amado, até o diabo armar cilada. Igual está aqui, ó. Efésios 6:10. Finalmente fortaleceu-vos no Senhor e no seu poder, a fonte do poder. Reviste de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Você está entendendo? Por isso a gente tem que estar firme, constante, na pegada, se esforçando, indo no nosso limite, ó Garina da Silva Santo, ó glória! Indo no limite, no nosso limite, sabe, orando, pedindo a Deus. Quando nós estivermos buscando a Ele, entrando na vontade dEle, você vai vivenciar, você vai ver o melhor de Deus. E essas coisas que o diabo, sabe, está mostrando para você, está ensinando para você, não é nada. Não é nada. O diabo não é nada. Ele é um sem teto, sem casa, um mentiroso. A Bíblia diz que Deus comanda. O mundo está na palma da mão de Deus. Todo o controle, entenda, todo o controle está na mão de Deus. Quando Jesus ressuscitou, Mateus capítulo 28, 18 e 19, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide fazeis discípulos em meu nome, ensinando a guardar os meus mandamentos, que eu terei convosco até a consumação do século. Acabou. Deus está conosco. Enquanto nós estivermos com Deus, Deus vai estar conosco. Então insista. Persista, está difícil, é que o negócio fica gostoso. Está complicado, o gigante está grande, é aí que o negócio está bom, rapaz. Aleluia, é aqui que Deus vai vencer essa guerra por você. Não é você que vai vencer, é Deus que vai vencer por você. É Deus que vai lutar por você. É Deus que vai botar o cão para correr. É Deus que vai botar os vícios para correr. É Deus. O que Deus quer de você é que você seja igual Cornélio, que você venha se próximo diante dele, que você ore e que você busque orientação a Deus. Sabe o que Deus quer de você? Igual você faça igual o Daniel. O Daniel não entendeu, e Daniel foi para o jejum, foi para a oração, ele foi ler Bíblia, ele foi buscar o Deus dos seus pais, ele foi buscar o Deus que fez o céu e a terra, do Deus que fez a promessa. Você não está só, Deus está conosco, Deus está conosco, a raiz 17 está conosco. Então entenda, enquanto você estiver nele, ele vai estar em você, e tudo que você pedir em nome de Jesus, ele vai fazer. É isso que a Bíblia diz, é isso que a Bíblia diz. Então não retroceda, vai em frente, vai em frente, aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que nós vamos resgatar muitas almas, que nós vamos trazer muitas almas. Eu creio que através de vocês muita gente vai ouvir. Creio. Então não viva essa vida morta. O diabo quer você assim. Sabe quando ele quer você? Você com medo, você não buscando. Sabe o que ele faz, pessoal? Ele só coloca defeito para você ver. São os defeitos. Porque quando você vê os defeitos, vai ter uma desculpa. Mas o fulano, mas a igreja, é isso que ele faz. Por isso que a Bíblia diz para andar de dois. Porque se um cair, o outro levanta. E se tiver três, vai ser igual uma corda. E três dobra, que nunca vai estourar. Rapaz, hoje aqui eu estava poderoso, estava com 4. Hoje eu estava com 4 aqui, Luiz. 4. Ministros que Deus tirou do crack, tirou da maconha, da cocaína, tirou da loucura.
Hã? Aí um perguntou para o outro, vem cá, quantos já perdeu de amigo? 30. Morreram 30 assassinados. Tudo tiro na cara. Hã? É esse jogo que estão tudo perdido, que Deus escolheu a mim e a você para resgatar essas pessoas. Aí você fica aí, Deus não te ama, Deus escolheu você. Deus escolheu você, colocou você de pé, e Ele habita em você. O Espírito Santo está dentro de você. Aí o diabo fica contando uma historinha para você, você acredita, cara. Vem para a guerra. Seja mais um patrocinador. Seja mais um ganhador de alma. Você tem comércio, não, que alguém chegar lá, bom dia. Eu falei, bom dia, Jesus te ama. Me ama, vamos lá para a igreja, rapaz, toma benção. Aí você conta a tua história, minha história era assim, ó. Eu era assim, Deus me libertou. É isso que tem que fazer. Aí fica se escondendo de Deus. Estou sofrendo muito. Não aguento não, rapaz, ora por mim aí. Me ajuda. Vem para a guerra. Esteja disposto a lutar. E a vencer. Amém? Eu vou pôr a filmadora aqui para você ver as suas caras assim. É na pegada. Eu não desisto. Estou cuidando de uma família lá no Porto Real, meu Deus. O homem estava vindo, a mulher não queria saber. Aí ele desistiu, aí ela também estava vindo, também desistiu todo mundo agora. Na terça-feira eu fui lá, não queria nem receber a gente. Mas eu fico na porta, eu sou insistente. Eu sou igual carteiro. Insisti. Aí veio a dona Maria. Ô, pastor! Ela veio e a menina não veio me receber. Mas terça-feira estou lá de novo. Enquanto não me expulsarem, estão me recebendo na porta ainda. Outra hora me recebia na sala, hoje está na porta. Então, na porta me recebendo, estou lá de novo. Porque o diabo entrou. O diabo, aprenda uma coisa. O diabo só tem poder sobre a tua vida se você dá lugar a ele. Pastor, me prova. Efésios 4, versículo 27. Não dê lugar ao diabo. A família deu lugar, o diabo entrou, está lá dentro. Mas nós estamos lá para correr em nome de Jesus.